Só que então, sim. Bom, meu nome é Maurício Vasconcelos. Eu acho que alguns aqui já me conhecem. Eu sou advogado criminalista, moro em Salvador. Neste momento estou falando aqui do bairro de Ondina, à beira da praia. Embora o dia tenha sido nublado, aliás, tem sido assim esses últimos dias aqui. E a proposta de hoje é porque nós vamos trabalhar um programa longo, que são 11 pontos, né? Então, bom, mas antes eu quero dizer que ensinei na graduação por mais de 20 anos, na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador, que é o segundo curso mais antigo aqui do estado. Eu sou mestre em Direito e também sou especialista em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E advogado criminal há 35 anos, né? Eu nunca digo que sou um professor, eu digo que sou um advogado que há mais de 2 décadas, quase 3 décadas, procura transmitir para as novas gerações as experiências que aprendeu no exercício da advocacia. Na minha essência, eu sou mesmo um advogado. Eu não sou, embora titulado, eu não sou genuinamente um homem da academia. Eu sou um homem da advocacia e da militância. Bom, quando nós falamos de princípios, e de cara eu vou recomendar a quem puder que façam uma leitura do livro Teoria dos Princípios, do professor Humberto Dávila, e eu poderia dar uma série de conceitos do que vem a ser princípios, mas eu vou procurar uma linguagem mais simples, mais acessível. Eu diria que princípios é um conglomerado de opiniões jurídicas, doutrinárias, jurisprudenciais, do próprio direito consuetudinário, que se consolidam ao longo do tempo, ao longo da história, e aí, então, ele se transforma em um princípio. Seguramente, nenhum dos princípios que vamos estudar aqui datam menos do que, imaginemos, um século de existência. Então, não se faz um princípio do dia para o outro. É preciso uma construção histórica, uma consolidação de uma série de entendimentos, né, que eu chamei de conglomerado, para que se possa dizer que tal ou qual situação traduz-se em um princípio constitucional, processual e por aí vai. Eu vou começar a aula de hoje perguntando, e aqui eu vou... eu sei que a aula preparatória para concurso ela é um pouco diferente daquela aula clássica, né, que a gente costuma dar na academia. Mas eu não tenho como fugir de uma introdução, sob pena de cairmos no empobrecimento, né, no empobrecimento do direito, né, da compreensão dos institutos jurídicos,
tornando o direito como algo que se compra, né, ali nos balcões, né? Não é bem assim. Então, eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. Não que eu queira ser mais solene, não que seja eu mais... que eu possua mais atributos do que outros professores. Não é isso que eu quero dizer. Lenin Streck tem uma expressão, e é dessa expressão que eu estou aqui batalhando para lembrar, que não é isso, mas vamos dizer assim, nós não estamos transformando o direito em um pacote, num empastelamento para se vender ali na esquina. Não. É preciso que inclusive essa mentalidade do concurso, ela precisa ser modificada. Se você me perguntasse se concurso mede conhecimento, eu creio que não. Mas eu também não tenho de plano uma alternativa, uma solução para substituir este modelo de ingresso no serviço público. No caso do direito, né, das carreiras típicas de Estado, eu pensaria em uma introjeção maior do Estado, eu digo o Estado juiz, né, União e os seus entes federativos, na universidade. O problema é que a universidade ela passou por um processo de empobrecimento científico fora do comum, salvando-se um pouco, de forma inclusive heróica, as universidades públicas, né? Então, eu pensaria assim, como a École Nationale d'Administration da França, né? Eu acho que você não teve, nos últimos anos, nenhum presidente ou primeiro-ministro que não tenha passado por essa escola. Quem sabe não fosse esse um critério para recrutamento dos nossos juízes, dos nossos promotores, dos nossos delegados, auditores, porque seguramente o concurso, como ele é feito, ele não reflete ele não reflete, a meu modo de pensar, ele não mede necessariamente o concurso no Brasil virou uma indústria e hoje é preciso que haja grandes experiências, né, por parte de vocês. Eu confesso, outro dia eu fui resolver uns quesitos. Acho que ele caiu. Acho que travou aqui. Eu também acho que ele travou. Eu parei a gravação. Se ele retornar, eu retomo. Uhum. Eu acho que eu fiquei um tempo fora do ar, não foi? Sim, eu estava fazendo uma análise crítica sobre... Vocês estão ouvindo agora? Sobre esse modelo. Mas vamos
deixar esse, como diz aqui na Bahia, esse bolodoro de lado e vamos ao que interessa. Eu vou começar fazendo uma pergunta. O que é o processo penal? Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão, mesmo que não seja nesse instante, nesta hora, até porque a minha resposta ela não será exauriente, ela não vai conseguir transbordar a profundidade da pergunta. Então, eu pergunto novamente, o que é mesmo o processo penal? Bom, o processo penal, na verdade, ele é o meio de afirmação das garantias constitucionais. O meio de afirmação das garantias constitucionais. E quais são essas garantias constitucionais? Nós vamos ver adiante, mas eu preciso começar com essa pergunta. E eu vou logo dizer uma coisa que eu costumo desagradar muitos quando eu faço essa afirmação, e ela não é minha. Eu, ao longo da vida, ouvi de alguém e me apropriei dessa afirmação, que eu vou fazer agora. Eu digo, para espanto de vocês, que o processo penal, ele deveras, ele foi feito para proteger o acusado, para proteger aquele que é apontado pelo Estado juiz como o autor de uma infração penal. Por que eu digo isso? Aqui agora eu acrescento. Porque o Estado juiz, no exercício do jus puniendi, no exercício do seu direito de punir a quem delinquiu, ele não precisa de proteção. É um rolo compressor. Ele dispõe de tantos mecanismos conferidos pela lei, até pela sua essência de Estado, né? O Estado, a grandiosidade, né, que isso nos traz, que ele não precisa de proteção. Quem precisa de proteção é o destinatário do jus puniendi, no caso, o agente autor ou suposto autor de uma infração penal. Então, de cara, vocês não se envergonhem de dizer isso. O processo penal ele existe para, por primeiro, afirmar as garantias constitucionais. E, em segundo lugar, isso não está escrito nos livros, é o professor que está falando, para proteger o acusado. É isso mesmo. Gostem ou não gostem. Né? Bom, eu vou conduzi-los hoje, e é aqui que eu digo que eu vou sair um pouco dessa tradição da aula preparatória, mas depois a ela eu vou voltar para concurso, dizendo que nós vamos trabalhar hoje o pensamento do professor italiano Hélio Fazzolari. Hélio, sem o H, Fazzolari. Fazzalari. Instituições de Direito Processual Penal. O professor Fazzolari, ele é professor emérito da Universidade de Roma, de La Sapienza. E eu confesso que o professor Hélio Fazzolari, ele é muito pouco estudado aqui no Brasil. Ele é muito pouco estudado. E eu quero fazer uma homenagem, sobretudo se aqui tiver algum, aos mineiros, porque só cerca de uns 4, 5, 6 anos passados, eu tive a oportunidade de conhecer
aquilo que os mineiros chamam de Escola Mineira de Processo Penal. E eu fui convencido por uma série de questões, por uma série de princípios e de preceitos que são defendidos pela Escola Mineira de Processo Penal, sobretudo aquela que é liderada, aquela não, a escola liderada pelo professor Rosemiro Leal, a quem também recomendo a leitura de sua obra de processo penal. Né? Para quem quer ter um alcance assim, mais abrangente do que estamos falando, é de bom tom que se conheça a obra do professor. Eu não vou paralisar a aula para pegar o livro aqui, mas ele está aqui, do professor Rosemiro Pereira Leal. Então, e aonde entra essa questão do professor, a importância dele? Nós sempre tivemos, e se vocês pensarem da forma que eu vou dizer, vocês não são culpados de nada. É porque faz parte da nossa tradição, né, da nossa história, quando a gente vai fazer a diferenciação entre o processo e o procedimento. Porque você, Matheus, certamente já, algumas vezes, já se referiu a processo querendo falar de procedimento e também o inverso. Eu tenho certeza que você já fez isso. Porque eu, modesto professor, minha mãe sempre dizia o seguinte, minha mãe, professora de gramática, está lá no interior da Bahia, 86 anos, já leu todos os jornais de hoje, já mandou o WhatsApp para todo mundo. Minha mãe sempre dizia o seguinte, ela fala assim, eu perdoo quem fala o português errado, eu não perdoo é quem escreve. Porque a linguagem falada, ela depende muito do lugar, do ambiente. Quem vai convencer um paulista lá do interior de que que porta não é uma porta, né? Que carne não é a carne, né? Então isso é a questão falada. E o que é que isso tem a ver conosco? É porque até hoje eu ainda eu me dou eu dou um auto flagrante utilizando procedimento querendo referir-me a processo e vice-versa. Mas você, Matheus, e todos os demais, Isabela, Heller, vocês aprenderam que procedimento é uma sequência de atos concatenados, de atos processuais concatenados, que vai ter como porto seguro, como ponto final, a sentença. E a prática desses atos concatenados, eles se dariam dentro do processo. Ou seja, o processo seria um plus, seria um mais, e o procedimento estaria contido dentro dele. O procedimento seria, por essa lógica, o caminho. Você vai seguir a avenida, virar à direita, depois à esquerda, e você vai chegar ao seu destino. Ou seja, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia, o juiz vai recebê-la, vai citar a defesa para as alegações escritas iniciais, que depois vai marcar a audiência de instrução e que depois terá as alegações finais e depois a sentença. Então, este seria o procedimento. E ainda, dentro desse raciocínio, você poderia me perguntar assim, mas, professor, se o procedimento são os passos
e ele é algo que está dentro do processo penal, o que seria o processo penal? Na doutrina clássica, vocês já devem ter estudado isso, e se não estudaram, com certeza irão se depararem com isso. Vocês vão aprender, com todos os processualistas clássicos, que o processo penal, ou seja, aquele plus, aquele mais, ele, na verdade, é uma relação jurídica que resta estabelecida entre o Estado juiz, a acusação e a defesa. Repetindo, o Estado juiz, o órgão do Ministério Público nas ações penais públicas incondicionadas e condicionadas, nas ações penais públicas, e o acusado e a sua defesa técnica. Seria uma relação jurídica. E essa relação jurídica nós iríamos atribuir o nome de processo penal. E esse passo a passo seria o procedimento. Aí vem o professor Fazzolari e diz o seguinte, que o processo, na verdade, ele isso é a explicação que eu estou adotando. Na verdade, eu estou aqui demandando uma provocação a você, Cláudio Roberto, a você, Isabelle, uma provocação para que se aprofunde sobre isso. Porque eu vou dizer a vocês, em substituição a esse conceito de uma relação jurídica triangular, né, que seria o processo penal, foi assim que eu aprendi na faculdade, foi assim que eu li na maioria dos livros, quando o professor diz o seguinte, na verdade, processo é o procedimento em contraditório. Sim, mas o que é isso? Procedimento em contraditório. Porque desculpem, nós temos a noção de contraditório que é muito reduzida. E ela é muito pequena. E vocês também não têm culpa disso. Vocês não têm culpa disso. Eu também não tenho. Eu estudei direito eu tenho muita honra disso, né? Eu estudei na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, que é uma das mais tradicionais faculdades de direito do Brasil. Salvo engano, é a terceira mais antiga. É Olinda, o Largo São Francisco aí, e nós, aqui na Bahia. Então, o contraditório seria aquela ideia pura e simples da audiência contraditória. O Ministério Público juntou um documento aos autos. O juiz abriu vistas à defesa para que ela se manifestasse, ou vice-versa. Isso, por si só, já seria o contraditório. Não. Não. Você pode até chamar assim, mas a noção moderna, a ideia moderna de contraditório, ela não se exaure nisso. Ela não se exaure nisso. Qual é a noção que nós temos, a concepção que nós temos do contraditório? E eu vou ser repetitivo, eu estou aqui ancorado no professor Hélio. Ele que não me puxa o tapete, certo? Então, ele resgata o contraditório como algo supremo dentro do esquema do que vamos chamar de procedimento em contraditório, como sendo sinônimo do processo penal. Isso é muito bem explicado pelo professor José Antônio Santiago, lá da PUC. Ele explica bem essa matéria. Então,
A concepção mais moderna é nesse sentido. O procedimento se legitima, ele se torna aceitável com a supremacia do contraditório. E, afinal de contas, que contraditório é esse que esse professor tanto fala e fica enrolando e não diz logo do que se trata? Na verdade, você vai ter uma construção dialética. Uma construção dialética no curso do processo, onde os atos processuais, não que eles deixem de existir, repare, não vamos fazer confusão com isso. Não que os atos processuais deixarão de existir. Haverá concatenação? Sim, haverá concatenação. Mas você vai estabelecer uma hipótese, uma disputa, eu diria, dialética, em que os atos processuais ganham uma nova dimensão. E, na verdade, as partes estarão, vamos dizer, em confronto, um pouco forte, né? Mas vamos dizer assim, em confronto para a construção em comum. Eu estou dizendo as partes. Eu não disse acusação, eu não disse defesa. Eu disse as partes estarão nesse debate construindo o procedimento em contraditório que irá desaguar onde? Na sentença. Irá desaguar na sentença. Esse procedimento em contraditório, ele é princípio fundante do processo penal democrático. Ele é princípio fundante do processo penal. Isso é resquício de quem deixou de fumar há 4 anos. Então, você precisa pegar esse anteparo. Espera aí, vamos... Professor, dá um freio de arrumação aí. Explica esse negócio direito para a gente. Quer dizer que procedimento deixou de existir, processo... Não. Não é isso. É que o conceito de processo, diferentemente daquele que eu aprendi e que vocês aprenderam, e eu não estou fazendo uma crítica aqui aos professores de vocês, não. Não. Eu também eu ensinei muito. A vida inteira eu disse isso. Né? A vida inteira eu disse isso. Mas os livros estão aí, com a facilidade de hoje, né? É justamente para que a gente construa, para que a gente evolua, né, nas concepções jurídicas. Né? Apesar desse poder judiciário refratário, né, fechado, mas o que eu quero dizer, em linhas gerais, é o seguinte: continuará havendo atos concatenados, só que esses atos processuais, que eu estou falando concatenados, é porque a cada 10 doutrinadores utilizam essa expressão. Então, esse procedimento em contraditório, os atos ganham relevância porque a gente vai mudar a mentalidade. Nós vamos modificar a mentalidade. Nós não vamos mais dizer é uma relação jurídica que une o Estado, juiz, acusação e defesa. Não. Na verdade, é um trabalho coletivo. Claro que esse trabalho coletivo vai uma advertência que ele só será desempenhado e só terá lugar para aquelas pessoas que serão alcançadas pelo provimento judicial.
que serão alcançadas pelo provimento judicial. Então, você vai fazer esse trabalho, né, o procedimento em contraditório, você vai fazer esse trabalho que vai desaguar em uma sentença, condenatória ou absolutória. Então, esta é a novidade que eu estou trazendo para vocês. E a sentença, enquanto desaguador, o final, ela deixa de ser. Isso é o aspecto segundo, né, dessa concepção que eu estou aqui desenvolvendo com vocês, esse raciocínio que eu estou desenvolvendo com você. A sentença, ela deixa de ser um ato de poder-dever do Estado, como nós todos acreditamos que seja, né? Porque eu assim, eu estou muito preocupado em deixá-los tranquilos, no sentido de que qualquer outra ideia que você tenha tido sobre o outro assunto não terá sido absurdo, não terá sido uma deficiência sua, uma deficiência de vocês. É isso que eu quero dizer. E vocês também não estão obrigados a avançarem, né, e a adotarem essa linha de raciocínio que eu estou desenvolvendo. Mas é necessário que se diga. Então, a sentença ela vai brotar do contraditório real. Do contraditório real, da efetiva igualdade entre as partes, né? Da efetiva igualdade entre as partes, e a participação. Achei, por fim, eu terminei achando aqui, a participação das partes no processo. Em que sentido? A participação no sentido da construção do provimento final, que é a sentença, que não será mais aquela situação burocratizante, um ato puro e simples, o poder-dever do Estado de exprimir a sua vontade através do juízo. O contraditório, na linha que eu estou desenvolvendo, e eu quero frisar bastante, da qual eu não sou dono, ela tem duas dimensões. O contraditório ele possui duas dimensões. Quais são essas dimensões? Ele deve ser visto, em primeiro lugar, como um direito à informação. Como direito à informação. A parte precisa ter acesso a todas as informações. A todas as informações. E, superada a fase da informação, nós vamos chegar à fase do conhecimento. Isso são as duas dimensões postas, por essa... o professor alemão James Goldsmith também compartilha dessas ideias, né, que eu estou aqui colocando. E, no segundo momento, o conhecimento. E depois, como já dito, além da participação das partes, é a igualdade de oportunidades. É a igualdade de oportunidades. E só assim você poderá dizer que houve o contraditório. Só assim você poderá dizer que houve o contraditório. Quais são as dimensões disso? Para que você diga, não, de fato, deveras houve o contraditório. A informação, o conhecimento e a oportunidade de igualdade, de paridade de armas, para que você enfrente essas duas dimensões antecedentes: a informação, o conhecimento, a paridade de armas. Eu costumo intercalar minhas aulas com, assim,
contando episódios da minha vida e também de muitos colegas na vida prática. Sobre essa questão da paridade de armas, eu vou contar um episódio para vocês aqui, o seguinte. Houve um homicídio foram vários homicídios no Espírito Santo, em que nós tínhamos 4 acusados. 4 acusados. E vocês devem se lembrar aqui de um programa que a Rede Globo tinha, ajuda a me lembrar o nome, em que cuidava de casos criminais, Linha Direta. Era apresentado por aquele jornalista Domingos Meirelles. Aquele programa, ele era de um malefício terrível para a defesa. Porque, via de regra, eles encenavam uma mini-novela, era um misto de reportagem. Na verdade, era uma reportagem encenada, né? com atores, etc. E eles só ouviam a acusação. O júri é marcado lá em Vitória. O júri, primitivamente, a competência seria numa comarca do interior, mas houve uma causa excepcional de deslocamento de competência, que vocês aprenderão aqui durante o curso, que é o desaforamento. Né? O desaforamento nada mais é do que uma causa excepcional de deslocamento de competência, sobretudo no que se refere ao inciso 1º do artigo 79 do Código de Processo. O lugar do crime você tira dali para outro canto em busca de quê? De imparcialidade, de segurança. Aí, a acusação, a Rede Globo transmite, quebrando todos os recordes de audiência, a versão da acusação sobre esses homicídios. Sobre esses homicídios. Se um dia nos encontrarmos em uma mesa de um bar, eu darei detalhes, suprimindo nomes, evidente, embora públicos, porque este filme, este processo, se cair na mão de Steven Spielberg, vira um senhor filme, né? Um desses Martin Scorsese, um cara desse aí, Oliver Stone, um grande diretor desse aí. Então, eu dizia o seguinte, olha, nós não podemos exibir essa fita no plenário do júri, porque ela vai influenciar o conselho de sentença favoravelmente à tese da acusação. E nós, da defesa, não temos a menor condição, quer financeira, quer técnica, para produzir algo que ao menos possa parecer com isso, porque a Rede Globo pode ter seus defeitos, mas naquilo que ela faz bem feito. Não à toa suas novelas, seus programas ganham prêmio aí, em todo quanto é canto, tudo quanto é lugar, né? Então, eu dizia, essa matéria não pode ser o filme, né? A reprodução do Linha Direta. Eu era o advogado constituído nos autos, advogado de defesa. Eu nunca fui ouvido. Eu tomei como espanto quando vi imagens de todos os acusados. Um dos meus defendidos, inclusive, o principal, eles conseguiram um ator para representá-lo que fisicamente parecia irmão gêmeo. Chegamos a esse ponto. Aí o que aconteceu? Eu levei o caso ao Tribunal do Espírito Santo para vedar, isso em sede de habeas corpus, para vedar a exibição disso em plenário. Não tive êxito. Levei ao Superior Tribunal de Justiça, não tive êxito, e levei ao Supremo, onde eu tinha uma expectativa muito grande. Mas o que acontece? Eram vários réus, mas esse júri tinha sido desmembrado, só restava um para ser julgado.
E esses réus, a maioria eram idosos. 2 deles já tinham falecido, ou seja, sobrava apenas esse, né? Para que faltava apenas ser julgado este, que eu estava defendendo. Aí, já com data marcada para julgamento do habeas corpus no Supremo, ele morre de causas naturais. E aí perdeu o objeto. E eu não tive uma resposta. Mas é evidente que a igualdade de oportunidades, a paridade de armas, ou seja, o procedimento em contraditório, neste caso, ele estava vulnerado. Porque, mesmo que nós tivéssemos recursos para contratar uma outra empresa, outra TV, para fazer, nós não iríamos jamais conseguir ter a audiência que aquele programa teve e a qualidade né, técnica do que a Rede Globo faz. Né? As coisas estão claras até aqui, porque agora eu vou deixar de ser um tanto teórico e vou calçar a minha sandália da humildade e descer para os princípios. Na verdade, eu não deixei de tratar de princípios aqui. Eu não deixei de tratar. Eu apenas dei um novo visual a vocês, uma nova compreensão. E, para encerrar, para quem interessar possa, eu sugiro a leitura do livro do professor Hélio Fazzolari, ele é italiano. Tem também um artigo, esse artigo é porque eu não consegui trazer, porque eu iria mandar o PDF para vocês. Os princípios fundamentais do processo penal do professor James Goldsmith. Mas eu não sei, eu estive no escritório hoje e mandei de lá para cá via e-mail e não sei porque aqui não apareceu. E eu fico devendo, então, aí. Eu vou ver se mando depois para a Francisca. Não é um livro que eu vou mandar, é um excerto do livro do professor alemão, em português, claro, versando sobre esses princípios fundamentais do processo penal, que é mais ou menos o olhar e a ótica do professor Hélio Fazzolari. E eu não está aqui junto, mas eu não. Sim, essa estante aí ela é de verdade, viu? Ela não é de enfeite, não. Ela é de verdade. Essa parte aqui são livros de história e ali são livros jurídicos e aqui são livros estrangeiros. E eu também recomendo a leitura do livro do professor Rosemiro Pereira Leal. Eu achava que o professor Rosemiro já está na hora de se tornar uma pessoa mais conhecida pela profundidade e qualidade do seu trabalho. Então, vamos aos princípios, né, norteadores do nosso processo penal. Eu não vou seguir nenhum roteiro, eu vou seguir o roteiro da minha lembrança, O primeiro deles que eu vou falar é o princípio do favor rei. Eu quero que anotem isso. Princípio do favor rei. Com toda sinceridade, vocês já ouviram falar nisso? Eu estou esperando a resposta. Não é sinônimo do indúbio pro réu? Não. Eu quero saber se vocês já ouviram falar, se sabem o que é, se já estudaram. Entre nós não tem, não pode ter. Não sabe, não sabe. A gente está aqui para isso. Mas eu faço a pergunta porque... Não, professor. Pronto. O princípio favor rei, ele é muito simples. Ele é um princípio norteador um dos princípios norteadores do processo penal. Eu quero dizer que esses princípios todos que nós estamos examinando aqui são princípios construídos ao longo da história. Eles não foram pensados
em 1941, na época da edição do Código de Processo. Isso são construções do direito ocidental, são conquistas da civilização, né? Muitos deles são conquistas da civilização. Então, que isso fique claro. Repare bem, o princípio do favor-rei, ele diz, é muito simples, ele diz o seguinte, que toda vez que você for interpretar uma lei penal, olha o que eu estou dizendo, uma lei penal, direito substantivo, como uma lei processual penal, isso, na verdade, virou uma heresia, porque os tribunais, nós estamos vivendo uma fase de punitivismo no Brasil, que os juízes, me perdoem, os magistrados, às vezes, eu acho que eles têm vergonha, eles sabem, eles conhecem, de aplicar determinados princípios, né? Eu esqueci o microfone um pouco aberto outro dia, eu vi o doutor Maurício está falando aí, conto da carochinha, esse negócio de princípio favor-rei e tal. Mas o princípio do favor-rei é o seguinte, toda vez que você se deparar com uma lei penal, repito, de direito substantivo ou processual penal, e ela couber, e ela recepcionar esta lei 2, 3, 4, 5 mil interpretações, você deve aplicar aquela que seja mais favorável ao réu. Isso é o princípio do favor-rei. Vocês querem aqui que eu diga o filho mais velho do princípio do favor-rei? Está lá no artigo 386 do Código de Processo Penal. Quando o juiz julgar insuficiente as provas, absolverá o réu. É diferente do inciso antecedente. É diferente do inciso antecedente. Porque no inciso... o artigo 386, salvo engano, são 6 incisos. 6 ou 7 incisos. Ele diz que o primeiro é quando não há prova da existência do crime, ou seja, materialidade. Aí no segundo, ele diz quando não houver prova da participação do agente, participação aqui no sentido largo, na prática delituosa. E lá na frente, ele vai dizer quando não tiver provas suficientes, ou seja, vai inculcar no juiz o indúbio pro réu, gente. Nós estamos falando disso. O indúbio pro réu. O indúbio pro réu é o filho mais velho do princípio do favor-rei. E agora aí eu volto a cobrar sinceridade de novo. Entenderam como é simples o princípio do favor-rei? Agora, a notícia é ruim. Aquilo que no passado era algo assim de aplicação corriqueira, hoje virou um embate. Você aplicar esse princípio, é um princípio secular. Não é invenção minha. Não é invenção de Auri, de Falazavari, de sei lá quem quer que seja. Não é. É um princípio. É uma conquista da civilização ocidental. Por que eu falo civilização ocidental? Não que sejamos melhores que os orientais, é porque o sistema jurídico deles é absolutamente diferente do nosso. Eu sequer, embora visitei a China em missão oficial, como professor, mas eu não faço ideia de como seja a mecânica das coisas por lá, né? Enfim, todo o Oriente. Bom, outro princípio que nós vamos estudar, duplo grau de jurisdição. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que esses princípios possuem estatura constitucional.
esses princípios. O favor rei não, mas esse, por exemplo, duplo grau de jurisdição, ele possui estatura constitucional. Quando eu cheguei na abertura da aula, que falei assim, o que é o processo penal? Se não a afirmação da jurisdição constitucional, das garantias constitucionais. Tem um livro de Lênin Streck, que eu também recomendo a leitura, chama-se Jurisdição Constitucional. Vocês devem conhecer. Então, esses princípios possuem estatura constitucional. E o programa elaborado aí pelo curso, fala das convenções internacionais. Eu não lembro de nenhum princípio de processo penal que escape à Convenção Latino-Americana de Direitos Humanos, a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Eu não lembro de nenhum que escape à previsão desses tratados internacionais. E é bom que vocês saibam que, no caso da Convenção de São José da Costa Rica, em plena ditadura, em 69, ela foi agasalhada no direito interno brasileiro. Né? O Congresso aprovou, o Poder Executivo assinou a convenção, o Congresso aprovou e houve decreto-lei em 69, dando força legal à Convenção Latino-Americana de Direitos Humanos. Então, vocês não devem, nessas horas, em horas como essas aqui, que nós estamos falando de princípios e garantias fundamentais do direito do processo penal, deslembrarem de invocar, quando for o caso, os primados das convenções, dos compromissos internacionais dos quais o Brasil é signatário. O Brasil está entrando aí agora na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e o Brasil vai precisar modificar quase todo a lei de lavagem de capitais em função. Nós já não estamos falando aqui de garantias, eu só estou dando exemplo da eficácia, da consequência. Aliás, essa alteração legislativa que a lei de lavagem de capitais passou, há cerca de uns 4, 5 anos atrás, já foi para ajustar as regras do GAFI. O GAFI é um órgão informal, não tem personalidade jurídica, criado após os atentados terroristas dos Estados Unidos, em setembro de 2001, 11 de setembro, para a repressão ao terrorismo e à lavagem de capitais. Né? Sobretudo, na perspectiva do GAFI, aquela lavagem de capitais com vistas ao financiamento do terrorismo. Mas aqui entre nós não existe essa distinção, e lá também não. Né? Se é para financiar o terrorismo, se é para o tráfico de entorpecentes, enfim, qualquer atividade ilegal. E nós estamos aí com a comissão estudando, né? Porque essa lei, como está aí, depois da reforma, se você, Cláudio, paga os honorários de sua irmã para que um advogado criminalista defenda-a de alguma coisa, é possível que o cara seja denunciado por lavagem de capitais. Negócio, né, um cheque em branco em mãos do Ministério Público. Bom, o princípio da imparcialidade. Aqui, a imparcialidade, ela não se subsume àquela situação objetiva do juiz não ter lado. Ele está lá
no topo da pirâmide, representando o Estado juiz, e, a toda evidência, ele não tem compromisso com a condenação ou com a absolvição. Há uma série de questões que, modernamente, nós precisamos levantar, que influi diretamente na tão sonhada imparcialidade do juiz. Eu não estou fazendo propaganda de mim mesmo e nem estou recomendando que seja adquirido, mas, quando se fala em imparcialidade do juiz, eu creio que essa obra que eu escrevi o ano passado, este livro, ele traz assim uma noção, eu vou exagerar um pouco, bastante segura de traços outros de caráter objetivo, que destituem o juiz da imparcialidade. E o princípio da imparcialidade, ele é princípio fundante do processo penal. Aliás, de qualquer processo em que haja jurisdição. Não basta, por exemplo, em linhas gerais eu digo isso no livro, não basta, por exemplo, que o juiz, no seu íntimo, no plano subjetivo, ele não tenha, digamos, lado, né? Compromisso com a acusação, compromisso com a defesa. Não, ele é, de fato, isento. Dentro dessa perspectiva. Mas eu digo, porque há certas, sobretudo modernamente, certos posicionamentos de caráter objetivos, que retiram do juiz a sua imparcialidade. Aqui, no caso desse livro, eu cito muito a questão do sistema acusatório e o sistema inquisitivo. Eu faço a diferenciação. Esses princípios todos que eu estou aqui examinando e que nos conduzirão até o final da aula, são todos característicos do sistema acusatório, que, se não havia uma legislação dizendo com todas as letras que o sistema brasileiro era acusatório, a Constituição não deixava dúvida, sobretudo ali o artigo 29, quando dizia que o titular da ação penal é o Ministério Público, porque o primeiro sinal que você vai perceber da presença do sistema acusatório é justamente um processo penal de partes, né? Você separar as partes, acusação, defesa, juiz, equidistante. Então, por exemplo, eu estou falando do princípio da imparcialidade. Quando o juiz ele se arvora, não é ser caçador de mim, como diria Milton Nascimento e Fernando Brant, mas quando ele se arvora a condição de caçador de provas para incriminar o acusado, estaria faltando imparcialidade. Aliás, em linhas gerais, eu vou ajudar vocês a economizarem R$ 49, R$ 50. Eu digo no meu livro o seguinte, que não é dado ao juiz o direito de produzir prova de ofício, e não obstante o absurdo e a eloquência do artigo 156, parágrafo único, que diz que o juiz de ofício poderá fazer isso, aquilo outro, etc., para dirimir as suas dúvidas. Uma coisa absolutamente
é inaceitável. Nesse ponto, o Supremo até que já... Eu faço um estudo aqui nesse livro, em que você vai encontrar uma decisão na primeira turma hoje dizendo que isso retira a imparcialidade, outra amanhã diz que não, mas pelo menos a matéria já está. E quanto a se saber se o sistema é ou não é acusatório, estava dito com todas as letras lá no artigo 3º do novel do chamado pacote anticrime. Mas vê lá, o ministro, numa noite lá, deu uma liminar e suspende toda uma legislação que foi construída. Eu acho que foi a última vez que nós tivemos, dentro do Congresso Nacional, a construção de consensos. Porque aquela lei, qual é mesmo o número? 13.964/2019, foi fruto de um consenso entre conservadores, progressistas, evangélicos, não evangélicos, liberais, não liberais, e o Congresso existe para isso mesmo, né? Eu acho que foi um ponto alto, independentemente do mérito da lei, mas eu achei um ponto alto porque foi assim um momento em que houve um diálogo construtivo, né, para a construção de uma legislação. O presidente, por razões não muito, como é que eu diria, sei lá, não sancionou a lei, né? O fato é que sancionou. Um golpista, autoritário, já está aí novamente articulando o golpe, que ele não conseguiu dar em setembro. Ele começou a reunir as condições para aplicar o golpe em outubro, né? Temos data marcada aí, à noite de 2 de outubro. Então, falando em princípio da imparcialidade, você precisa considerar esses dois detalhes, no plano subjetivo e no plano objetivo. Vejam, senhores, se é imparcial um juiz que decreta no mesmo processo, por 4 vezes seguidas, a prisão preventiva do mesmo réu, depois de 3 concessões de habeas corpus, sempre utilizando o mesmo fundamento. Não é possível que esse juiz seja um juiz tido como imparcial. Mas eu já vivi isso, lá na região do Lago Sobradinho. Quem não conhece geografia aí vai estudar e ver onde é que fica o Lago Sobradinho. Adeus Remanso, Casa Nova, Centro Sé, adeus Pilão Arcado, vem o Rio Tinguri, a música de Sai Guarabira. Não é daquelas comarcas. Pois pela mesma razão, o juiz decretou a prisão preventiva de um cidadão 3 vezes no mesmo processo e o Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus e cassou esses decretos e ele decretou uma 4ª vez. Então, quando se fala em parcialidade ou imparcialidade, nós não podemos trazer a coisa apenas para o campo do subjetivismo. Há dados concretos. Eu te pergunto, Cláudio, você já viu algum juiz na vida sair oficiando, procurando prova, ouvindo testemunha de ofício, a não ser para condenar? Porque se você tiver esse caso aí, eu quero conhecer. Eu quero conhecer. E vamos mais adiante. Eu gostaria que vocês anotassem aí. Não quero agora, não. Mas depois. Habeas corpus 94 641 aqui da Bahia. Também
Só um instante. São julgados que eu gostaria que vocês, depois da aula, dessem uma lida pouquinho, espere aí um pouquinho de paciência. Basta que leiam a ementa. Bom, olhem a ADI 6298, que é essa que suspendeu tudo. Acho que vale a pena dar uma lida, com muitas reservas, mas o que eu queria era citar um segundo habeas corpus, que eu não estou encontrando por hora, e eu não quero perder o tempo, que é caro, mas é na linha desse que eu estou colocando aí. Então, vamos adiante. Bom, isso foi trazido, esse princípio. Eu falei que demandava tempo, mas já se falava na doutrina, na jurisprudência, sobre o princípio da duração razoável do processo. E isso tornou-se uma realidade com a Emenda Constitucional 45, que foi aquela que criou o CNJ. Né? Então, é direito do acusado, isso está na Convenção Latino-Americana de Direitos Humanos, como está na Convenção Europeia, no Tratado Europeu de Direitos Humanos. É direito do acusado ser julgado por um juiz imparcial, nós já falamos disso, e ser julgado em um tempo tido como razoável. A questão, e eu acho que aí não teria... Eu, se fosse legislador, não iria atrever-me a fazer isso, né? É quantificar o que seria, em dias, meses, anos, o que seria a duração razoável de um processo. Porque cada processo possui suas particularidades. Tem processo que, pela leitura da denúncia, você já percebe que ele vai demandar pelo menos 2 anos de instrução. Né? 2 anos de instrução. Outros nem tanto. Mas você, antigamente, antes dessas... Porque de 2008 para cá, o Congresso, em vez de fazer um novo Código de Processo, ele passou por um retalhamento. Né? Um retalho ali, outro retalho acolá, pacote isso, pacote aquilo. E o que aconteceu? Antes, falava-se em 81 dias como duração razoável do processo. Por quê? Era a soma, Isabelle, da denúncia, mais 3 dias de prazo para a prévia, mais tantos dias para a audiência, e naquele tempo o interrogatório antecedia, né? Não sei se vocês sabem disso, o primeiro ato do processo ordinário, do processo comum, era o interrogatório do acusado. Hoje, acertadamente, é invertido, né? Mas era o primeiro ato. Então, quando você contava todos esses prazos, alegações finais, tal, dava 81 dias. Então, você tinha mais ou menos um marco, né?
você tinha mais ou menos um marco acerca desse tempo, né, do que seria a duração razoável do processo. Mas eu acho que na impossibilidade de repetirmos essa conta, eu acho que não essa. Por que eu estou descendo essa picuinha? Porque a lei falou, a Constituição falou, em duração razoável do processo. Duração razoável do processo. Então, embora a pressa seja inimiga da prescrição, vocês sabem disso, né? A pressa é inimiga da prescrição. Mas tem processos que precisam que demore mesmo. O processo penal não foi feito para ser uma disputa de Fórmula 1. Né? Então, é um princípio que está aí, e eu comecei a falar, e por desorganização mental interrompi, comecei a falar de outra garantia constitucional, que é o duplo grau de jurisdição obrigatória. E, então, em que se funda esse princípio? Esse princípio do duplo grau de jurisdição, ou seja, o direito de você ser julgado ao menos por duas instâncias ordinárias, são dois. São dois. Um, embora eles achem que não, eles teimam que não, elas, os juízes e juízas, teimam que não, mas o primeiro fundamento do direito de recorrer é a falibilidade humana. Eu tenho uma querida amiga, colega de turma, minha amiga há 40 anos. É juíza. Se você quiser comprar uma briga com ela, você recorra de uma sentença dela. Porque ela se acha infalível. Então, a falibilidade humana é um dos primeiros, aliás, é o primeiro marco, é a primeira justificação para que você tenha o duplo grau de jurisdição. E, em segundo lugar, porque no grau de jurisdição superior você terá um julgamento coletivo, com juízes mais experientes, presume-se, e com cabeças múltiplas pensando. Né? Então, são esses, quando você pergunta os fundamentos da existência. Isso aqui é coisa até da teoria geral dos recursos. Quando você pensa em direito de recorrer, as âncoras são essas. As âncoras são essas. Mas vamos adiante. Eu estou sendo curto ou vocês precisam que eu demande mais tempo para explicar esses princípios? Tá Porque eu acho satisfatório. que boa parte deles já, de certo modo, são exauridos até para uma pessoa comum. Né? Até para uma pessoa comum. Se você... Outro dia ligaram aqui para casa 2h da manhã, um cliente me perguntando se o caso dele não se era possível, no caso dele, contornar a súmula 691 do STJ. O cara nem sabia escrever. Isso é o resultado do copia e cola. Vamos lá. Princípio do nulla poena nulla culpa sine judice. Não há culpa, não há processo, não há nada a não ser o processo. Precisa que eu dite para vocês. Vocês podem
essa boçalidade do latim, você pode substituir pelo seguinte nome, vamos simplificar, princípio da jurisdicionalidade. Nula, N-U-L-L-A, pena não é P-O-E-N-A, vírgula, nula novamente, com 2 L's, culpa, sine, S-I-N-E, iudicio, I-U-D-I-C-I-O. Aí você pode botar assim, princípio da jurisdicionalidade. Quer dizer, é a garantia da jurisdição. E o que é jurisdição? É algo privativo do Estado, traduzido na máxima de aplicar o direito para a solução dos conflitos. Isso é que significa, em breves considerações, o princípio, né? Então, ninguém pode ser julgado senão dentro do processo e por um órgão investido de jurisdição. É esse o princípio. Embora eu não conheço ninguém que esteja vivo que as polícias resolveram que não deveriam viver. Essas pessoas. Com isso, eu falo duas coisas. A falta do princípio da jurisdicionalidade e falo da existência na prática da pena de morte. É umas tiradas que eu dou assim para poder mexer com vocês, para assustar, propositadamente, para dar susto, para fazer com que você olhe para a porta da rua, o mundo lá embaixo. Eu estou falando lá embaixo porque eu estou no 6º andar, na rua. Eu não conheço ninguém que a polícia quis matar que não tenha matado, sem processo, sem nada, né? Então, o jogo precisa ser jogado dentro do processo. Aí você vem, voltando lá, juiz imparcial, devido processo legal, intercorrentemente, em casos específicos, a aplicação do princípio do favor rei. Eu peço a vocês que juízes ou juízas amanhã não fiquem com vergonha, na dúvida, na interpretação de um instituto de processo penal, aplica o mais benéfico ao réu. O seu superior, o tribunal vai entender que você aplicou o princípio do favor rei. Pode até não gostar, mas vai saber por que você fez isso. Mas vai saber, e não saber por que vocês fizeram isso. Ai. Outro princípio, o princípio do juiz natural. O sistema brasileiro, por enquanto, não aceita tribunais de exceção. Não aceita juízes escolhidos para julgar determinados casos. Onde foi que a Lava Jato começou a se perder? Eu estou aqui com um comentário aberto de um
e um constituinte baiano, participou da Constituição de 88, um dos poucos vivos e conscientes, em que ele comenta esse meu artigo dizendo que a Lava Jato foi apedrejada. O primeiro grande erro que a Lava Jato, que o Supremo cometeu, foi entregar a 13ª Vara de Curitiba, transformar, vamos dizer assim, como um juiz universal. O Moro deixou de ser um juiz natural, porque a prevenção ali, que é a prevenção, como vocês sabem, é um critério de fixação de competência. Não é nem dos primeiros. Não é nem dos primeiros. O primeiro critério é o local do crime, que também, por essa lógica, era o Rio de Janeiro. Aqueles casos da Petrobras, etc. Aí você vem com uma prevenção de um caso de lavagem de capitais ocorrido lá em 1800 e antigamente. Quando o ministro Fachin percebeu que se ele não desse os anéis, ele iria perder os dedos, ele anulou tudo. Com que fundamento? Com o fundamento que nós, advogados, mesmo aqueles que não trabalhavam lá diretamente, eu trabalhei, já dizíamos, mas que competência é essa? Não tem fim a competência? Essa prevenção vai ser eterna? Então, eu digo a vocês o seguinte, que foi o primeiro grande erro. Foi a quebra do princípio do juiz natural. Aqueles processos todos, como terminou acontecendo agora o ano passado, eles deveriam ter sido distribuídos para São Paulo, Brasília, Rio, sobretudo o Rio. Né? Sobretudo o Rio. Mas não. A opinião pública fez com que o Supremo fechasse os olhos para essas questões. Me permitam contar um caso. Eu disse a vocês que eu, até 4 anos atrás, era fumante. Mas fumante mesmo. A essa hora eu já teria fumado 80 cigarros. E aqui, durante essa aula, eu já teria fumado uns 10. Aliás, não, eu sempre respeitei aluno. Eu nunca fumei na frente de aluno. Não sei por quê. Eu nunca fumei em sala de aula e nem palestra, nada. Era uma das poucas coisas que eu respeitava com o cigarro, eram os alunos e as alunas. Não sei por quê, mas era assim. Aí eu estava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, num lugarzinho, pequenininho, um barzinho, que tinha uma janelinha para a rua, o que me permitia fumar. Então eu estava tomando uma dose de uísque ali, esperando. Aí, de repente, um alvoroço no aeroporto de Congonhas. O aeroporto inteiro aplaudindo. Eu falei, deve ser como ali toda hora você encontra celebridade, atriz, atores, cantores. Deve ser. Não, era o Moro. Eu falei, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Olha aí o resultado. Olha aí o resultado. Vamos adiante. Só para fechar a questão da imparcialidade, você não vai poder discutir a imparcialidade do juiz se não dentro do sistema acusatório. É por isso que eu estou remetendo vocês ao estudo do sistema acusatório, porque isso está presente em todos os lugares agora. Essa discussão do sistema acusatório inquisitorial. Então, vocês precisam, ou se é sistema misto. Posso até dar uma aula sobre isso
em outra ocasião, se não tiver no programa, a gente pode outra hora conversarmos sobre isso. Mas eu acho que está. Então, nós já falamos do princípio do favor rei, da imparcialidade, presunção de inocência. Este talvez seja o mais desprestigiado de todos. Quando veio a Constituição de 88, logo se levou ao Supremo a discussão se a prisão preventiva não vulnerava esse princípio. A prisão cautelar. E o Supremo disse que não, e não vulnera mesmo. Né? Eu acho que o Estado necessita de alguma cautelaridade, né? Então, eu entendo que não é de todo desarrazoado, né? Eu acho que nós precisamos de uma lei de defesa social, nós precisamos de alguma proteção, né? Sobretudo num país como o nosso. Então, não fere, essas medidas cautelares não ferem o princípio da presunção de inocência, mas o que eu percebo é que esse princípio ele hoje é tábula rasa. Ele hoje é tábula rasa. Porque hoje nós entramos numa ação penal, e aqui vai a palavra do velho advogado, a gente não entra mais com a preocupação de que o dever, a alegação, a acusação incumbe a quem faz. Não, nós temos que nos desdobrarmos para, inclusive, fazer, às vezes, aquilo que não é possível fazer, que é a chamada prova diabólica, a prova negativa. Você é um estelionatário. A presunção de inocência manda dizer que, antes da sentença penal condenatória, isso não é verdadeiro. E como as coisas acontecem? A certeza do Ministério Público hoje é tamanha da condenação que muitas vezes ele toca o processo, como se diz aqui na Bahia, na maciota. Porque sabe que vem uma condenação. Então, nós é que temos que nos desdobrarmos para fazer a prova de que o agente não é um estelionatário. Enquanto o princípio manda que seja o inverso. Aquele desembargador do Rio, muito querido de vocês, muito lido, Paulo Rangel, ele dizia uma coisa interessantíssima. Ele dizia assim, até a inexistência das excludentes de ilicitude é obrigação do Ministério Público, da acusação. Não é a defesa que tem que demonstrar a inexistência de estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa, exercício regular de direito. Não. Estado de necessidade, primeiro, eu inverti aqui, é a acusação que precisa fazer a demonstração de que elas são inocorrentes. Porque eu sou daqueles que entendo
que a presença de qualquer causa de excludente de ilicitude ela não vai repercutir na culpabilidade, mas na tipicidade. Então, a conduta de quem age em legítima defesa, ela não é a ausência da culpabilidade, mas uma causa excludente de ilicitude. Inclusive, todo tópico está lá. Se você exclui a ilicitude, você torna a conduta atípica. Aquele fato, porque vai lá, ó, fato típico, antijurídico, culpável. Olha eu mexendo com a teoria do crime aqui. Fato típico, antijurídico, culpável. Ó, se tem excludente de ilicitude, o fato não é típico. Então você não sai do zero. O jogo fica no 0-0. Nós já temos quanto tempo de aula? Nós temos 1 hora e quase 2 horas, professor. Quase 2 horas. Eu confesso a vocês que eu não sei dar aula sem roteiro, porque eu termino esquecendo pontos que são fulcrais. Deixe-me ver se eu estou esquecendo alguma coisa, porque se não tivermos, nós vamos concluir a aula. Eu vou postar depois, Cláudio e os demais, uns 2 ou 3 casos que vocês irão pesquisar na internet, do Tribunal Latino-Americano de Direitos Humanos, com sede na Costa Rica, versando sobre vários pontos que eu estou aqui abordando. E aí eu gostaria que vocês complementassem essas minhas... Porque, na verdade, aqui eu funciono como um agente provocador. A verdade é essa. Eu funciono como um agente provocador. De boas causas, viu? Então, eu vou pedir a vocês que eu vou passar para a Francisca e ela haverá de... ela haverá de... Bom, a presunção de inocência, ela reside, para a gente fechar esse tópico, sobretudo no dever de tratamento. O que é o dever de tratamento? O juiz, o Ministério Público, a sociedade, a imprensa não vale, né? A imprensa a gente deixa de fora. Não pode partir da premissa de que antes de um julgamento, A, B ou C seja culpado. Culpado no sentido de autoria. De autoria. Então, esse tratamento, ele remonta de Roma. Façam as contas. No mínimo 2.100 anos. Não é uma invenção recente. Não é uma invenção recente. Então, a imputação, por si só, ela não configura a demonstração de materialidade e autoria. Ela precisa ser provada e reconhecida por um juiz imparcial, dentro do processo, princípio da jurisdicionalidade, e sob a regência
do procedimento em contraditório. Essa talvez tenha sido a maior provocação que eu fiz aqui hoje. O maior desafio que eu lancei para vocês hoje. E por falar em contraditório, apesar da sofisticação com a qual os professores estrangeiros trataram, também não posso deixar de dizer a vocês que é o direito da confrontação. Porque lá atrás, na abertura da aula, eu disse a vocês: o direito ao contraditório não é só juntou um documento, vista a outra parte. Não. Também. Então, é necessário que haja esse direito de confrontação. E, por último, eu vou falar da ampla defesa. O que é o direito à ampla defesa? Né? Mas antes eu quero dizer que o contraditório ele está impregnado de dois polos. Né? Os dois polos precisam da informação, né? Volta lá atrás que vocês vão ver que eu disse isso, da informação, do conhecimento e da possibilidade de confrontação. E a ampla defesa, ela é composta por dois elementos. Pelo próprio denunciado e pela defesa técnica. É a junção desses dois fatores, ou seja, a defesa pessoal, que será exercida pelo próprio acusado, né? E a defesa técnica que será exercida por advogado. Por exemplo, coincidentemente ontem, é porque eu esperei, Cláudio, que você me perguntasse assim: o professor, e se tiver um confronto entre a defesa técnica e a pessoal, como é que se resolve isso? Qual é a solução? O juiz sempre deve privilegiar a posição da defesa técnica, porque presume-se que a defesa pessoal, o acusado, ele não tenha o preparo adequado. Eu estou dizendo presume-se. O preparo adequado para fazer determinadas opções defensivas. Ontem, por exemplo, numa comarca distante aqui, cerca de 100 quilômetros de Salvador, uma cidade até muito agradável. Não é no litoral, não. O acusado resolveu adotar uma posição no seu interrogatório que era absolutamente confrontante com a nossa construção defensiva. E que acarretava, no meu sentir, prejuízos irreparáveis a ele mesmo. Por sinal, um médico. Eu não estou falando de uma pessoa qualquer, estou falando de um médico. Aí eu ponderei a ele, eu disse: olha, você está acompanhando esse processo que já anda há algum tempo, porque ontem teria sido o último ato, que seria o interrogatório, por falta de tempo, né? Nem sempre é possível você fazer tudo na mesma audiência. Então, eu disse a ele: você vai desmontar, você vai confrontar toda uma construção defensiva que o técnico, que o seu advogado,
está construindo e uma tese na qual eu acredito, e ela é. Não quero dizer com isso que o juiz iria acatá-la, mas eu disse a ele, então você me mande uma mensagem dizendo tudo isso. E ele mandou, dizendo que ele não iria, eu não posso dar detalhes, que não iria acatar os aconselhamentos do advogado Maurício Vasconcelos e que ele tinha tomado uma decisão de dizer isso, aquilo, aquilo outro, por orientação de uma jovem advogada. Eu sei que é jovem por causa do número da OAB, né? E aí, com isso, eu peticionei ao juiz, dizendo que eu me sentia desobrigado de continuar na defesa, porque, embora não tivesse juntado outra procuração nos autos, eu não concordava com isso. Então, você tem decisão do Supremo sobre isso. Tem decisão, pergunta do YouTube, o que eu devo fazer? Surgiu uma mensagem, pergunta do YouTube, o que é que eu faço? Espero a pergunta? Eu vou... A Bruna Dutra encaminhou uma pergunta para Eu o não estou professor. ouvindo direito. A Bruna Dutra encaminhou uma pergunta para o professor. Posso ler? Pode, mas peraí, deixa eu ver aqui. Ela está Leia aí, perguntando. por favor. Professor, o princípio do acesso a todos os documentos e ao contraditório e ampla defesa não se aplica ao inquérito. É isso? Ela pergunta se está Não, correto. repare bem. É porque vai ter a próxima aula é sobre inquérito. Por isso que quando eu peguei aqui, eu poupei de falar, mas eu vou responder rapidamente. E na próxima aula eu vou. O tema será, um dos pontos da próxima aula será exatamente este, que a colega pergunta. Veja bem, é claro que o contraditório ele só vai se fazer presente quando houver a angularização processual, né? A formação da pirâmide. Mas há muito tempo, a doutrina e a jurisprudência, inclusive a nova redação que foi dada recentemente ao artigo 5º do Código de Processo Penal, deixou de tratar o investigado como um mero objeto. Então, o investigado, durante o inquérito policial, ele é titular de direitos. Veja, por exemplo, um artigo muito pouco conhecido das pessoas. O artigo 14 do Código de Processo Penal permite que o investigado proponha diligências à autoridade policial. Caso ela não atenda, cabe até um recurso para o que o Código chamava na época de chefe de polícia. E as provas tidas, a Escola Mineira de Processo Penal defende isso, que as provas tidas como irrepetíveis exigiria, não é o que está na lei, estou falando de uma linha doutrinária da PUC, exigiria o concurso do investigado, porque, como se diz, essas provas serão irrepetíveis. Mas há uma coisa, em matéria de inquérito policial, que é necessário que a colega leia, que é a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, porque ela falou em depoimentos, se não me engano. Então, essa súmula ela foi gestada pelo ministro Celso de Mello, foi concebida, né, pelo ministro Celso de Mello. Só um instante. Então, o que diz a súmula? É que o advogado do investigado, ele detém o direito de acesso a todo o acervo probatório já pronto,
colacionado aos autos. O que não se permite, e não faria nenhum sentido, é aquilo que vai se produzir no futuro. No futuro. O delegado de polícia não vai dizer para o investigado que amanhã vai fazer uma busca e apreensão na sua casa. Não é verdade? Não teria sentido, porque o elemento surpresa eu estou citando só um exemplo. Mas tudo aquilo que já foi catalogado, é por isso que, em muitos casos, as provas demoram de aparecer. Advogado na área penal não é fácil, não. É um verdadeiro modismo no Brasil, mas não é fácil, não. É necessário que você... A experiência pesa muito nessa hora, né? Aquilo que você já vivenciou, aquilo que você já viu. Eu passaria a noite inteira aqui. Então, respondendo sua pergunta, contraditório, você não pode falar, mas o investigado é sim. Ele não é um mero objeto, ele é titular de direitos. E quanto ao acesso ao acervo probatório, está na súmula 14 do Supremo Tribunal Federal. Com isso, eu encerro a conversa de hoje. Este assunto que eu acabo de tratar, ele será aprofundado. Inclusive, eu vou utilizar um trabalho do professor Fábio Presotti, lá da PUC de Minas, e nós vamos falar na próxima aula. Dentre outros temas, nós vamos falar do inquérito policial, que é justamente o que a nossa colega aí provocou agora. Ok? Eu espero, sinceramente, ter contribuído com alguma coisa, por mínima que seja, na compreensão e na formação de todos vocês. Eu agradeço a todos e registro o meu contentamento, porque eu nasci e me criei num ambiente de professoras e professores. E eu me sinto muito bem, embora não me ache um professor, em estar transmitindo as minhas experiências aos mais jovens. Ok? Muito obrigado. Obrigada, professor, pela aula. Foi excelente. Muito obrigada. Eu só lhe pediria que, se Obrigada, você pudesse, professor. me mandasse a gravação dessa aula, porque aí, pelo WhatsApp, ok? Obrigado, professor, pela excelente aula. Obrigado, professor. Um abraço, até a próxima aula. Obrigada. Até. Um abraço, até a próxima. Pessoal, se você puder